Pelo menos em relação ao clima, nós estamos entrando na era dos extremos. Por exemplo, enquanto a Europa enfrenta uma onda de calor com temperaturas acima dos 40 graus, em 2022, Portugal chegou a 47 graus. Em 2021, nos Estados Unidos, o Texas teve a maior frente fria já registrada em 72 anos. Enquanto algumas regiões do Brasil, como o Nordeste, passam por secas severas, outras, como as cidades de Petrópolis, no Sudeste, enfrentam inundações drásticas. E esses eventos todos podem ter relação com as mudanças climáticas que nós estamos causando. Pode parecer contraditório a gente dizer que extremos opostos, como o frio e o calor, ou seca e inundações, estão relacionados todos com as mudanças climáticas. Mas essas mudanças vão trazer cada vez mais eventos contraditórios e extremos como esses. Nesse vídeo aqui, que faz parte da nossa série sobre meio ambiente e sustentabilidade, a gente vai conversar sobre o que são os eventos extremos e como que eles fazem isso. Para entender melhor o que são os eventos extremos, imagina, por exemplo, você tentar determinar o que é algo extremo para uma região pelos últimos 30 anos. Primeiro você precisa classificar todo evento meteorológico em ordem do menor para o maior. Todas as chuvas medidas em milímetros de precipitação, que é o quanto de água cai, todos os períodos de seca, medidos em dias, temperaturas diárias e por aí vai. Os eventos extremos vão ser aqueles próximos do máximo e do mínimo, da temperatura mais alta, da precipitação mais baixa, da seca, da inundação, durante o período que você acompanhou. Assim, quando a gente fala que essa foi a maior tempestade de Petrópolis, o que nós queremos dizer é que, desde quando a cidade registra quanta chuva cai ali, o que a cidade faz desde 1932, essa foi a maior medida. No caso da inundação em 2022, em só 6 horas foram registrados 260 milímetros de chuva. Isso era esperado para o mês inteiro na cidade. Talvez nunca tenha chovido tanto na história da região, mas como nós só temos o registro detalhado dos últimos 90 anos, esse é o período sobre o qual nós podemos falar mais certamente. E nem tudo tem que estar relacionado com mudanças climáticas diretamente. Para o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC, eventos extremos são só os fenômenos físicos que são raros, tanto onde acontecem quanto quando acontecem, independente do estrago que causarem. O que também pode incluir alguns eventos que podem ter um papel mais direto nosso e não necessariamente uma causa relacionada ao clima. Por exemplo, é aqui que a gente vê a relação de vários fatores que a gente já falou na série, como desmatamento e asfaltamento de espaços em uma cidade, que também podem contribuir muito para temperaturas extremas em algumas regiões. Aliás, o desmatamento em si pode ter contribuído para cerca de 1/3 do aquecimento de extremos mais quentes em algumas regiões nos trópicos desde a época pré-industrial. Só que a nossa ação contribui muito para o que a gente está vendo, via também o aquecimento global. Eventos extremos são uma coisa que pode acontecer naturalmente de tempos em tempos. Você pode ter dias mais frios, dias mais quentes, dias com mais ou menos chuvas, são fenômenos naturais. A grande questão hoje em dia é que as mudanças climáticas estão alterando essa frequência, alterando a intensidade, alterando a área e a duração dos extremos climáticos. Os extremos estão ficando mais extremos, mais comuns e atingindo novas regiões, como ondas de calor mais graves ou mais frequentes, chuvas mais intensas, secas e ciclones tropicais acontecendo na costa do Brasil. Tudo isso tem a ver com o aumento da temperatura atmosférica. No caso das ondas de calor, como as ondas que a gente está vendo em vários países na Europa em 2022, onde fica mais fácil associar uma atmosfera mais quente a temperaturas mais altas, o mundo com um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura média da atmosfera do planeta deixaria quase 14% da população mundial mais exposta a ondas de calor mais severas por pelo menos uma vez a cada 5 anos. E esse número sobe para mais de 1/3 da humanidade se o aumento for de 2 graus Celsius.
Dentro do cenário de políticas de emissões de carbono atuais, a gente pode estar vendo um aumento de 2,5 a quase 3 graus. E sem essas políticas de redução de emissões, nós podemos ver mais de 4 graus de aumento. Essas mudanças podem envolver muito mais do que só as ondas de calor. Pode parecer contraditório, mas chuvas secas e até o frio extremo também podem acontecer por causa de um aumento da temperatura média da nossa atmosfera. No caso do frio, que parece ser o mais contraintuitivo, as mudanças climáticas provocadas por um aquecimento podem perturbar o padrão de ventos e até a circulação de correntes marítimas, que ajudam a controlar a temperatura de várias regiões. Então, vórtices polares de ar frio que ficariam restritos aos polos podem agora viajar muito mais longe e levar frio até locais que nunca viram temperaturas assim, como aconteceu no Texas. A mudança de temperatura e salinidade da água pode enfraquecer a circulação de revolvimento meridional do Atlântico, que é a corrente que leva a água quente dos trópicos para o norte do Atlântico, e mudar o seu padrão de circulação ao ponto de tirar da costa da Europa as águas quentes que hoje em dia mantêm regiões como o Reino Unido sem neve no inverno, mesmo estando naquela mesma latitude de boa parte do Canadá, onde neva muito. Do mesmo jeito que a mudança de ventos pode deixar de levar chuvas para algumas regiões. Enquanto uma atmosfera mais quente, que suporta muito mais vapor de água, pode levar chuvas muito mais intensas para outras regiões. Aqui no Brasil, dados de 2 estações meteorológicas confirmam que o número de tempestades registrados nos últimos 20 anos em São Paulo já é maior do que nas 6 décadas anteriores. Por isso a gente acaba usando mais o termo mudança climática e não necessariamente aquecimento global, já que não é só o aquecimento que está acontecendo. O aquecimento provoca outras mudanças. E mesmo assim, nem tudo que acontece por causa desse aquecimento. Não dá para atribuir todo e qualquer evento climático extremo ao aquecimento global, porque o clima é muito mais complexo do que isso. Até para descobrir se o aquecimento global está afetando a probabilidade de um evento real que aconteceu, quem faz pesquisa precisa analisar os registros meteorológicos e também tem que comparar isso com modelos, incluindo simulações de como o clima ia se comportar em um mundo que não tivesse aquecendo, ou seja, sem o aquecimento recente, será que esse extremo aconteceria? E com a possibilidade das regiões afetadas culparem e buscarem reparos financeiros de quem seria mais diretamente responsável pelas emissões dos gases de efeito estufa, o assunto fica ainda mais delicado. Imagina a população de uma ilha que ficou submersa tendo um caso direto para pedir reparos internacionais dos produtores de petróleo, e isso seria muito mais fácil de fazer do que os moradores de Petrópolis, por exemplo. De qualquer forma, até agora, mais de 200 estudos de atribuição examinaram se as mudanças climáticas tornaram eventos específicos, como ondas de calor, secas, inundações e tempestades, mais prováveis, e os pesquisadores descobriram que cerca de 2/3 dos eventos extremos que analisaram ficaram mais prováveis ou mais graves pelo acúmulo dos gases de efeito estufa na nossa atmosfera. Um exemplo de uma análise dessas é a análise de uma onda de calor que atingiu partes da Europa entre maio e julho de 2018, onde se descobriu que as mudanças climáticas dobraram as chances dessa onda de calor acontecer em vários dos países afetados. Enquanto aqui no Brasil, o nosso problema é outro. A gente tem, ao mesmo tempo, mais chances de enchentes em algumas regiões, enquanto outras regiões podem sofrer com secas mais longas. Em 2021, o norte do Brasil foi atingido por inundações e Manaus teve a maior enchente dos seus 119 anos de história de registro. Mas no mesmo ano, o centro-oeste e o sudeste do país passaram pela pior seca em 100 anos. E isso é preocupante porque os impactos dos eventos extremos têm consequências importantes para todo mundo. As secas reduzem a produtividade das lavouras e a água para a geração de energia nas indústrias hidroelétricas. Com isso, o preço dos alimentos e da energia sobem. Falta de chuva tira parte da comida do seu prato e deixa a parte que sobrou mais cara.
A gente viu um pouco disso no vídeo sobre desertificação e crise hídrica. Enquanto as enchentes podem destruir propriedades, destruir infraestrutura, criar desabrigados e criar condições de moradia mais precárias. Além, claro, do risco à vida das pessoas, como ferimentos, afogamentos e o aumento de casos de doenças como leptospirose e hepatite A. Só que para muita gente, os impactos na saúde mental de um clima mais extremo podem ser mais sérios e mais persistentes do que os impactos na saúde física. Por exemplo, os impactos físicos e financeiros das inundações estão associados ao risco de piora na saúde mental e a realocação das pessoas durante a recuperação de inundações também vai impactar a saúde mental a longo prazo. E esse é um dos fenômenos extremos que as mudanças climáticas turbinam mais. Embora os eventos extremos, como as ondas de calor terrestres e marinhas, chuvas fortes, secas, ciclones tropicais e incêndios florestais associados a inundações costeiras sempre tenham acontecido no passado e continuem a acontecer no futuro, independente da nossa ação, são eventos que estão ficando piores em um mundo que está ficando mais quente. E é por isso, e por vários outros motivos, que na 21ª Conferência das Partes em Paris, em 2015, os governos se comprometeram a manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, com o objetivo de limitar esse aumento a 1,5 graus, um patamar que a gente ainda precisa de muito mais esforço se a gente quiser atingir. E as mudanças climáticas, como o próprio nome implica, geram mudanças e geram imprevisibilidade. Por isso é importante a capacidade de adaptação da população aos riscos associados ao clima e às catástrofes naturais que se seguem. E para isso é importante o planejamento de políticas públicas que comecem reconhecendo como verdadeiro o fenômeno do aquecimento global e que aí se planejem para cobrir por isso. Porque até as produtoras de petróleo contam com o aquecimento global. Por exemplo, enquanto financiava iniciativas que questionavam o aquecimento global em público, os projetos de exploração marinha da indústria de petróleo Mobil Oil da década de 90 tinham especificações como, abre aspas, por conta do aquecimento global se deve assumir um aumento do nível da água estimado em 0,5 metro. Ou seja, podem questionar publicamente o aquecimento, mas dão isso como tão certo que estavam gastando dinheiro para se preparar para o aumento do nível do mar. Afinal, já previam um aumento de temperatura atmosférica provocado pela emissão de carbono desde pelo menos a década de 70, se não antes. Por isso, faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável combater a mudança climática e os seus impactos e reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima. Mas enquanto nós vivemos eventos extremos cada vez mais frequentes no Brasil e pagamos caro pelas consequências deles, até agora as nossas ações não respondem à altura. O Brasil tem demonstrado pouca capacidade de lidar com os eventos climáticos extremos que têm acontecido, e a edição de 2022 do relatório Luz da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030 mostrou que o Brasil regrediu em todas as medidas estabelecidas para a ação contra a mudança global do clima. Ou seja, o Brasil reduziu a sua capacidade de enfrentar os riscos climáticos e os efeitos da ação humana e não mudamos nem o modo de produção atual sobre a natureza. Ao contrário das próprias companhias que extraem muito do carbono que tem provocado essas mudanças. Nosso Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima segue paralisado e a gente não tem dados sobre estratégias locais para reduzir os riscos, e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ou CEMADEM, recebeu em 2021 o menor orçamento federal desde a sua criação. E para piorar, aqui no mundo, quem sofre com a falta de planejamento para enfrentar as mudanças climáticas são justamente as comunidades mais vulneráveis, onde vivem populações negras e de menor renda. Mas se engana quem acha que só as pessoas em situações vulneráveis são impactadas pelas mudanças do clima. No próximo vídeo dessa série, a gente vai ver como você sofre as consequências de um clima mais quente, até no conforto de casa, com as ilhas de calor urbano. As pessoas podem negar as mudanças climáticas ou até negar o nosso papel mais do que claro nessas mudanças que estão acontecendo. As pessoas podem ser contrárias às ações para reduzir o nosso impacto no clima, mas as alterações que esse fenômeno promove estão batendo na nossa porta. Aliás, em alguns casos estão levando a porta e levando tudo mais com a enchente enquanto transformam a casa em uma sauna. Mesmo se a gente não quiser lidar com o problema,
no mínimo, vamos ter que lidar com as consequências que ele gera. E essas consequências também vão ser cada vez mais extremas. E se você quiser mais vídeos, mais discussões como essa, se quiser acompanhar a continuação dessa série que a gente tem feito por aqui, aproveita, se inscreve no canal, assim você recebe as próximas conversas. Maluco como empresa em público, nega o aquecimento, nega o papel nisso, mas no privado, com dinheiro, tá pagando para levar isso em conta na hora de explorar o petróleo em regiões com gelo ou com o mar subindo mais. É quase como se, sei lá, o pessoal que questiona a Covid aqui no Brasil e que falava que a Covid não ia matar nada, que não ia fazer mal, que vacina fazia mal, tivesse se vacinando escondido, vacinando a família toda e de repente até investindo em funerária, né?